Marcos 8:31. E o tema dessa noite, o tema dessa breve exortação: renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. É o convite que Jesus quer fazer para cada um de nós: renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. Nós vamos então compreender um pouquinho o que é que Jesus quer falar conosco através desta palavra. A minha Bíblia é da Bíblia de Jerusalém, talvez seja um pouquinho diferente da tradução de vocês, mas dá para acompanhar aqui, são pequenas diferenças apenas. Diz assim a palavra de Deus: e começou a ensinar-lhes: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Dizia isso abertamente. Pedro, chamando-o de lado, começou a recriminá-lo. Ele, porém, voltando-se e vendo seus discípulos, recriminou a Pedro, dizendo: arreda-te de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Versículo 34: chamando a multidão, juntamente com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá, mas o que perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. Com efeito, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e arruinar a sua própria vida? Pois, que daria o homem em troca da sua vida? De fato, aquele que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai junto com seus santos anjos. Palavra da salvação. Então Jesus preparando os seus, a respeito daquilo que ia acontecer com ele. Só para nós entendermos um pouquinho do contexto, Sempre gosto de contextualizar a palavra de Deus para a gente entender melhor. Então antes de Jesus se encarnar no seio da Virgem Maria, o povo de Israel aguardava a manifestação do Salvador. Todos já sabiam que um dia viria o Salvador do povo de Israel. Só que eles aguardavam um Salvador que viria como um rei, como uma pessoa que viria com todo o seu exército celeste para acabar com o domínio, com o jugo dos romanos. E Jesus veio na condição de servo sofredor, de ovelha que está ali pronta para ser abatida, como diz para nós a profecia de Isaías no capítulo 53. Então Jesus não tinha essa conotação de um Deus que viria com seu grande exército para libertar o povo, politicamente falando, socialmente falando, economicamente falando. Jesus se encarnou para nos salvar no alto da cruz, para nos dar a vida eterna. Amém, igreja? Então esse era o contexto. E aí Jesus, então, percebendo que o tempo estava passando e que o dia do seu sacrifício estava chegando, ele começa então a preparar o seu grupo, os seus 12 apóstolos e mais alguns ali que o acompanhavam. E aí nós podemos extrair alguns pensamentos importantes desse trecho para nós, queridos irmãos. O versículo 31 vai dizer assim, o versículo 31 mostra para nós que Jesus começa a dizer para eles a respeito do sofrimento. Ou seja, era inevitável o sofrimento que Jesus passaria. Jesus estava dizendo para eles, versículo 31, vamos pegar aqui novamente: e começou a ensinar-lhes: o Filho do Homem deve sofrer muito. Então Jesus começa a dizer para aquele grupo que ali estava seguindo que o Filho do Homem, quem era o Filho do Homem? O próprio Jesus. Ele se intitulava o Filho do Homem e não um Deus todo-poderoso que veio para exterminar com os inimigos. Jesus, o Filho do Homem,
o Filho da humanidade, ele veio para justamente sofrer o martírio da cruz. E ele continua dizendo ali para aqueles apóstolos, né, que ele deveria sofrer muito e ser rejeitado. Aí Jesus vai trazer 3 grupos importantes para nós. Jesus deveria ser rejeitado por 3 grupos que dominavam a estrutura do povo de Israel. Quem eram esses 3 grupos? Primeiro, os anciãos. Quem que eram os anciãos? Eram pessoas da comunidade que já tinham uma certa experiência, uma certa vivência, uma certa idade, mas não somente pela idade, mas pela experiência do dia a dia. Eram pessoas que dominavam de certa maneira o povo de Deus. Era o poder social daquele povo, era o poder econômico daquele povo que os anciãos então estavam ali representando. Poderíamos dizer que seriam os vereadores da nossa época, os deputados, o STF da nossa época, vamos dizer assim, né? Eles é que determinavam aquilo que o povo poderia fazer ou não. Era o grupo dos anciãos. O segundo grupo era o grupo dos sumos sacerdotes, ou seja, os chefes dos sacerdotes que controlavam o quê? O templo. Tudo que se passava no templo era controlado pelos sumos sacerdotes, as coisas boas e as coisas ruins, porque não tinha somente coisas boas no templo. Como infelizmente hoje dentro da igreja também não tem só coisas boas, porque a igreja é santa por causa de Jesus, pecadora por causa de nós. Então na época de Jesus, os sumos sacerdotes também representavam esse poder, tanto para o bem quanto para o mal. E Jesus deveria sofrer e ser rejeitado pelo terceiro grupo, que era o grupo dos escribas. Quem que eram os escribas? Eram aqueles homens que detinham o poder do ensino. Eles é que ensinavam o povo de Deus. Cabia aos escribas interpretar as escrituras e trazer ao povo aquilo que de fato eles queriam. Tanto é verdade, queridos irmãos, que Deus nos deixou 10 mandamentos, amém? 10 mandamentos, 10. Na época de Jesus, os escribas tinham feito tantas emendas ali na Constituição do povo de Deus, que tinha mais de 600 leis. Eles não cumpriam as leis, mas colocavam fardos pesados em cima do povo. Tanto é que Jesus, por várias vezes, contrariou o ensinamento dos escribas, e Jesus curava no dia de sábado, coisa que para os escribas era proibido fazer. No dia de sábado você não poderia caminhar mais do que 1000 metros, mais do que 1 quilômetro, porque senão você estava em pecado. Todas as situações que os escribas foram colocando para subjugar o povo de Deus. E Jesus dizia: eu vou sofrer muito e vou perecer na mão desses 3 grupos. Quando ele começa a falar sobre isso, Pedro vai e o repreende. Por que Pedro o repreende? Porque Pedro, na cabeça pequena de Pedro queria um Jesus que fosse um general. Pedro não aceitou aquela palavra de Jesus que ele ia sofrer, que ele ia morrer na cruz. Pedro chama Jesus de lado e repreende Jesus. No versículo 23, Jesus dá o troco para Pedro e fala: sai para lá, Satanás, o teu pensamento não é o pensamento de Deus. Qual que é o pensamento de Deus? Nos dá a salvação pelo sacrifício de Jesus no alto da cruz. Pedro não estava aceitando isto, porque queria um Jesus briguento, um Jesus violento, um Jesus das armas. E Jesus então manda Pedro sair, chama ele de Satanás. E aí no versículo 34 Jesus fala: olha, se você quiser me seguir, é preciso renunciar a si mesmo.
Então Jesus tocou na ferida de todos aqueles homens e aquelas mulheres que ali estavam, porque eles estavam conformados com aquela realidade, irmãos. Aquele povo estava conformado com aquela realidade. Lembra daquele fato quando Jesus chega no templo e começa a dar ali açoite para tudo que é lado? Por quê? O que eles estavam fazendo de errado? Estavam fazendo do templo uma casa de comércio. E Jesus então pega ali aquela cinta e começa a chicotear aqueles homens. É nesse contexto que Jesus fala que é preciso renunciar, porque o povo daquela época, levado pelos anciãos daquela época, não queriam mudança de vida. Eles também usufruíam dos benefícios que tinha naquele momento. Vários deles faziam comércio no templo. Eles começavam a pensar: mas eu vou ficar sem o meu comércio, eu vou ficar sem o meu ganha-pão. Queridos irmãos, é mais ou menos o histórico da nossa sociedade de hoje. Muitas vezes eu quero tirar proveito em detrimento do sofrimento de outras pessoas. Quando nós somos egoístas, só olhamos para o nosso umbigo, nós não queremos sair da zona de conforto. A Lava Jato não deu certo aqui no Brasil, não é porque era ruim, muito pelo contrário, é porque infelizmente a maioria dos nossos políticos são corruptos, ladrões, e não querem sair da zona de conforto. Então acaba com tudo e vamos voltar ao que era antes. Mas não adianta falar só lá para Brasília, que a corrupção está em Brasília. A corrupção está no dia a dia da nossa vida. Quando você usa uma vaga que não devia, quando você passa na frente de alguém que você não deveria, quando você não olha para a necessidade do seu irmão, que muitas vezes sofre, você está na zona de conforto. É esse renunciar a si mesmo que Jesus está dizendo para cada um de nós. É preciso renunciar aos nossos próprios interesses para o bem da maioria do povo. Amém, igreja? Vocês estão dando meio assustados para mim? Não? É preciso renunciar a muitas coisas que nós temos como apreço para seguir Jesus. Jesus vai falar assim: olha, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Para seguir Jesus é preciso caminhar com a cruz. Eu não sei qual é a sua realidade, mas muitos de nós carregamos as nossas cruzes igual Jesus carregou a sua. Hoje é dia de Santa Rita de Cássia, amém? 22 de maio, dia de Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia nasceu, os pais dela já eram bem de idade, então ela já começa a nascer de um milagre, porque quase que era impossível os pais dela gerarem vida, e ela nasce, e ela vai crescendo, e aquele ardor pelo Evangelho, pela palavra de Deus, pela pessoa de Jesus, vai crescendo nela. Mas ela estava prometida em casamento, e para não contrariar os pais, ela então aceita casar com aquele soldado romano. Até então um homem bom, um homem educado, igualzinho vários casamentos que tem por aí. Casou, mudou do vinho para a água, não é o contrário. O camarada era um doce de pessoa quando namorava, quando noivava. Casou, vira uma praga. Esse era o marido de Santa Rita. E aquele homem começou a trair, começou a beber, começou a bater nela, e violência, aquela coisa toda. E Santa Rita agarrou a sua cruz e foi levando até o fim, e intercedia pelo marido, intercedia pelo marido, intercedia pelo marido. Ficou grávida, vieram gêmeos, as crianças foram crescendo, ela querendo levá-los para a igreja, e começou a falar de Jesus para elas, mas elas começaram a ver o pai, e aí o que acontece? Vão para o lado errado, o lado do pai. 2 cruzes a mais, agora era só o marido, agora tem mais 2, 3 cruzes na vida de Santa Rita.
E ela ali rezando, e ela ali rezando. E depois de um bom tempo, o marido se converte, volta a ser um homem bom. As vizinhas começaram a ver aquele exemplo, começaram a pedir conselhos para Santa Rita, e de repente arrumaram uma emboscada para o marido dela, porque ele tinha rixa do passado, vida velha que ficou para trás, e aí mataram o marido dela. Os filhos então entraram em cena e queriam vingança pela morte do pai, e começaram a tramar para matar aqueles que tinham matado o pai deles. E Santa Rita olha para Jesus e fala: Jesus, se é para os meus filhos sujarem a mão de sangue, é preferível que o Senhor os leve desta terra. Veio uma peste, os 2 filhos foram para o céu. O tempo passou e aquela mulher, já numa certa idade, entra para o convento e vai realizar a sua vontade de outrora. Você tem um sonho, sim ou não? Sim? Não desista do seu sonho. Fala para o teu irmão, não desista do teu sonho. Mas qual que era o sonho daquela mulher? Seguir Jesus. Renunciou a si mesmo, tomou a sua cruz e foi adiante. Mas ela não estava contente com aquilo. O que ela fez? Chegou diante de Jesus um dia e falou: Jesus, eu quero experimentar um pouquinho do seu sofrimento. E naquela oração que ela fez para Jesus diante do crucifixo, um espinho da coroa de Jesus, pá, na testa dela. E aquela chaga ficou aberta, aquela chaga começou a cheirar mal, e as irmãzinhas, por causa desse cheiro mal, isolaram Santa Rita por 14 anos. Mas ela ficou até o fim, pregada em Jesus, na cruz que ela abraçou. Renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Esse é o convite que ele faz para cada um de nós. E diz a história que quando Santa Rita morreu, logo em seguida aquela chaga fechou e um cheiro maravilhoso de rosas foi espalhado pela humanidade inteira. Ela é chamada Santa das Causas Impossíveis, porque para Deus tudo é possível. Para os homens as coisas são impossíveis, mas para Deus tudo é possível. E aí, queridos irmãos, vai continuar dizendo para nós, Felizmente o nosso tempo vai correndo bastante, mas a palavra vai dizer para nós no versículo 33 que é preciso, aquele que quer salvar a sua vida vai perdê-la. Salvar a vida no sentido de salvar a alma, não é a vida que a gente vive 30, 40, 50, 100 anos. Jesus está dizendo assim, aquele que quer salvar a sua alma nas coisas desse mundo vai perder a alma. Tantas pessoas apegadas a dinheiro, a poder, a cargo, tantas pessoas presas no mundo de hoje a cliques, a curtidas, assim, tantas pessoas aí apegadas à fama. Uma topeira esses dias falou que é preciso rever a Bíblia, é preciso reescrever a Bíblia. Coitada dela, né? O que Jesus está falando para essas pessoas? Se você ficar com essa historinha furada durante a sua vida, você vai perder a sua alma. Infelizmente, dentro da nossa igreja católica, falo isso como católico, se fala pouco do céu, se fala pouco do purgatório, e se evita falar ao máximo da existência do demônio e do inferno. Está cheio de gente no inferno. Fala para mim o nome, não sei, mas está cheio de gente, a palavra de Deus fala. Assim como lá no céu tem mais de 28 mil santos canonizados, fora os que não são canonizados, que a gente não conhece a história deles.
No purgatório tem uma infinidade de almas sedentas pela nossa oração. Então eu digo para você, se você tem uma cruz nessa vida, se você tem um sofrimento, uma doença incurável, ofereça o seu sofrimento pelas almas do purgatório. Aí o seu sofrimento vai ter um sentido. Sofrer por sofrer é besteira, mas no seu sofrimento, ofereça pelas almas do purgatório, pelos seus antepassados que já se foram deste mundo. Daqui 2 dias vai fazer 1 ano que a minha irmã Laurita faleceu. Em 11 meses, a terceiro irmão que eu enterrei. Em 11 meses. Então é preciso orar por esses irmãos, por essas irmãs, para que eles não percam a alma. A vida passa. O corpo sofre, mas a alma é eterna, ou eternamente no céu, ou eternamente no inferno. Que proveito, vai falar Jesus, que proveito tiramos desse mundo? Qual que é o proveito que nós tiramos desse mundo? É bom viver, não é? Graças a Deus. Como é bom viver. Louvado seja Deus pelo dia de hoje. Mas nós não somos cidadãos deste mundo, amém, igreja? Nós somos cidadãos do céu. É de lá que nós viemos e um dia nós vamos voltar para lá. Daqui uns 50, 60 anos está bom, né? Mas um dia nós vamos voltar para o céu se nós fizermos a vontade do Senhor Jesus, renunciando às nossas vontades, assumindo as nossas cruzes e seguindo o Mestre. Não é seguindo as vozes desse mundo, não é seguindo a Rede Globo, não é seguindo o marido, a esposa, é seguindo ao Senhor Jesus. E aí Jesus vai finalizar para nós no versículo 38 dizendo assim: olha, se você nessa geração adúltera se envergonhar de mim, quanta gente que tem vergonha de Jesus, quanto cristão 007 por aí que se esconde, você não sabe que o camarada é cristão, você nunca viu ele fazendo o sinal da cruz em público. Eu quase todo dia coloco lá um post de um santo, de uma santa. As pessoas sabem que eu sou católico, graças a Deus. Se você se envergonhar de Jesus desse mundo, coitado de você. E quanta gente que tem tido vergonha de Jesus, quanta gente que tem deixado Jesus fora de casa, fora do casamento, fora da família. Pode-se falar de tudo, menos de Jesus. Não vem com essa história de igreja, de Jesus, de salvação aqui não, porque não vira. Você tem algum parente assim? Eu tenho vários. O que Jesus está falando? Se você dessa geração adúltera se envergonhar de mim, do meu nome, quando eu voltar, eu vou me envergonhar de você diante do meu Pai. Você decide, você escolhe, você é livre para fazer o que você bem entende da sua vida, mas arque com as suas decisões. Toda decisão tem uma consequência. Fala para o teu irmão, toda decisão tem uma consequência. Se você negar Jesus nesse mundo, fique ciente que essa palavra vai se cumprir um dia. Ah, mas vai demorar. Um dia chega. Agora, se você assumir a sua cruz, como tantos santos que assumiram as suas cruzes, que lutaram, que deram a vida, que morreram no lugar de pessoas. Olha, São Maximiliano Kolbe cedeu a vida dele para salvar a vida de uma pessoa que estava do lado dele no campo de concentração, tudo por causa de Jesus. Renunciou à sua própria vida, assumiu o sofrimento e hoje está no céu. Amém? Se nós assim agirmos, com certeza um dia estaremos na presença de Jesus, junto com os anjos e os santos. Por isso, igreja, é muito sério esse convite que Jesus nos faz hoje. Se você quiser me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo, ou seja, deixe de lado as suas vontades, os seus prazeres,
Tome a sua cruz e me siga. Se assim o fizermos, com certeza vamos alcançar o céu. Amém? Coloca a mão sobre o teu coração, fecha os teus olhos. Faça esse exame de consciência. Olhe para dentro de você, querido irmão, querida irmã, e vai trazendo agora diante de Jesus toda essa realidade, tudo isso que nós conversamos aqui nesta noite. Eu não sei qual tem sido o teu sofrimento, eu não sei quais cruzes você tem carregado. Muitas vezes a gente acha que o nosso sofrimento é maior do que o outro. Quando você olha do lado, você vê gente sofrendo muito mais que você, pessoas sem saúde, pessoas sem ninguém nesta vida, pessoas longe de Deus, que é o mais triste de tudo. Graças a Deus você tem Deus, você tem Jesus. Mas olha para dentro do teu coração e vai mesmo nesse momento de introspecção, olhando para dentro da tua vida, vai analisando o quanto você pode ser melhor. O que é que você precisa tirar da tua história que tem te afastado de Jesus? Novela, os filmes, churrasco, viagens. Vai tirando os ídolos da tua vida, marido, a esposa, o filho, o carro, o sexo, o dinheiro. Do que adianta você ter o mundo inteiro se perder o céu? Vai olhando para a cruz de Jesus e vai dizendo: Senhor, me ajuda a renunciar a isto que precisa sair da minha vida. Me ajuda a tirar do trono da minha vida, Senhor, esta situação. Me ajuda, Senhor, a tirar do trono, do centro da minha vida, este ídolo. O Senhor tudo pode, e com a tua força eu também vou conseguir. Por isso, Senhor, derrama nesta noite sobre a minha vida esta graça de conversão, esta graça de desprendimento. Ó Deus amado, ó Deus querido, que eu possa verdadeiramente vivenciar a cada instante a minha vida em Ti, Senhor. Tira do meu coração, Senhor, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é idolatria. Vai renovando, Senhor, os meus sentimentos. Tira, Senhor, todo sentimento de morte, de vaidade, de soberba, de orgulho. Tira do meu coração, Senhor, toda a falsa segurança que eu coloco nas coisas desse mundo, nas pessoas, no dinheiro, na posição social. Sim, Deus amado e querido, lava o meu coração e vai mesmo renovando tudo aquilo que está dentro dele, para que o meu coração seja um coração dócil ao teu coração, Jesus. Renova, Senhor, o meu interior, os meus sentimentos, os meus olhares, as minhas vontades. Ajuda-me, Deus, a ser uma pessoa melhor, a ser uma pessoa humilde, como humilde é o teu coração, Senhor. Tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Vai mudando tudo aquilo que precisa, tudo aquilo que está desordenado, tudo aquilo, Senhor, que é idolatria, tudo aquilo que é pornografia, tudo aquilo, Senhor Deus, que me afasta da tua graça. Eu te entrego nesta noite todo o meu ser. Renova-me, Senhor. Renova todo o meu ser, Jesus.
Renova-me, Senhor. Porque tudo que há dentro de mim, vai cantando, precisa ser mudado. Precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Renova-me, Senhor. Vamos cantar, igreja. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, Pois tudo que há pois tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Vai deixando o Espírito Santo curar o teu coração. Selar esse momento de graça, de cura, de bênção. Sim, que o Espírito Santo vai mesmo fechando todas as feridas, todas as machucaduras. Que a tua graça alcance cada irmão nesta noite. Deus, Espírito Santo, estamos aqui e queremos ser tocados pela tua graça, pela tua unção. E vai agradecendo ao Senhor, dizendo obrigado, Senhor. Muito obrigado. Fica de pé, igreja. Obrigado, Senhor, por esta noite. Te agradecemos, te bendizemos, te adoramos. Obrigado, Senhor Deus, pela tua bondade. Obrigado, Senhor Deus, porque tu és o Todo-Poderoso que toca e santifica as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Bendito seja, adorado seja, glorificado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Glórias ao teu nome. Muito obrigado, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio,